Glória, a paz, irmãos, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um conteúdo do nosso canal ID Sem Fronteiras. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Deixa também o seu like aqui nesse conteúdo que eu sei que você vai gostar muito. E eu queria hoje falar com você, meu querido, minha querida. Queria conversar um pouquinho com você hoje sobre um Deus magnífico. Sobre a magnificência de Deus, né? É sobre isso que eu queria falar com você. Lembrando aqui também, né? Eu tenho refletido bastante a respeito de conteúdos, né? Daquilo que eu vou trazer aqui para você no canal. E eu tenho observado, né? Entrado em alguns canais, e tenho andado por aí, dando uma examinada nos conteúdos que o pessoal tem colocado em seus canais. Encontrei muita coisa boa, mas também encontrei muita gente perdendo tempo, né? Falando mal dos outros, perdendo tempo debatendo com os outros, criticando e depois respondendo a crítica dos outros no ar. Aqui eu não acho isso bacana, não é do nosso perfil aqui do canal, mas o nosso perfil aqui do canal nós queremos trazer para você palavras de bênção, falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia, né? Nós queremos aqui no canal trazer para você que a sua fé venha a ser edificada, ou até mesmo para que você venha criar e venha ter fé. Talvez você não tenha, mas você pode ter se você crer na palavra de Deus. Amém? Então o tema de hoje será Deus magnífico. Nós iremos ver hoje sobre a magnificência de Deus. Bora comigo, fica aqui no vídeo. Não se esquece, me perdoe, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like para o engajamento do canal e do vídeo. Nós estamos em busca aqui de inscritos para o canal, para que nós possamos começar a fazer lives. Isso só é possível a partir de 1000 inscritos, se não me falha a memória. Então eu conto com a sua ajuda. Se inscreve aí no canal, nos ajuda aí a alcançar os 1000 inscritos, para que nós possamos fazer lives e não somente gravações aqui de vídeo. Amém? Então fica comigo aí, vamos lá então. Para a glória de Deus, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá então, pessoal. Hoje eu queria aqui falar com você a respeito do nosso Deus magnífico, né? O Deus criador dos céus e da terra, né? O Deus que inspirou pelo seu espírito os escritores da Bíblia, né? O Deus que nos criou e que até o dia de hoje tem sustentado a cada um de nós em vida pela sua misericórdia, pelo seu grande amor. Eu queria falar com você um pouco só. Só um tempinho, fica aqui comigo, tenha um pouquinho de paciência. Eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir essas palavras a respeito desse Deus tão grandioso que nos sustenta e que nos dá condições de vida. Então eu queria começar com você aqui no Salmo 104. Já pega a sua Bíblia aí, para a gente ver aqui o que o Salmo 104 ele tem a nos dizer, né? Mas primeiro, antes de a gente entrar, né, no que está no Salmo 104, nós precisamos entender rapidamente aqui o que significa os Salmos, né? O que são os Salmos? Né? O título hebraico dos Salmos é Terrilim, que significa louvores. O título na versão Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, feita em 200 a.C., é psalmoi, que significa cânticos. O título em português deriva do título grego, que é psalmoi, e no português significa salmos, que quer dizer cânticos, louvores, adoração, aleluia. Então nós aprendemos até aqui o significado dos salmos. Os salmos são cânticos, são orações, são confissões, são ações de graças, né? Os salmos são louvores e são cânticos também. E eles foram escritos, né? Os salmos eles foram escritos para expressar de modo geral, né, os sentimentos mais íntimos da alma daqueles que o escreveram, né? Como por exemplo, o salmo ele expressa amor, confiança, né? O salmista, desde o primeiro até o último salmo, existe essas expressões de amor, de oração, adoração, louvor, exaltação.
Então o propósito dos salmos era o salmista expor ou expressar, né, a sua mais íntima emoção a respeito de Deus. Isso é muito interessante porque nós podemos observar que isso não é muito comum de se ver, né? Muitas vezes nós expressamos as nossas intimidades, expressamos, né, os nossos mais íntimos sentimentos a pessoas. E muitas vezes nos esquecemos que existe um Deus maravilhoso, grandioso, um Deus que está conosco o tempo inteiro, que Ele está atento, os seus ouvidos estão atentos à nossa voz, aquilo que nós expressamos, e nós podemos a Ele sim expressar a nossa mais íntima emoção em relação a Ele, né? Então os salmos, eles são ferramentas poderosas para nos aproximar de Deus. Ao ver ali as expressões dos salmistas, nós começamos também, né, a ter como referência as emoções e os sentimentos que eles expressaram em seus salmos, em seus escritos. Então, nesse dia nós iremos aqui falar sobre o Salmo 104. Né? O livro dos Salmos, eles são divididos em 5 livros. Né? Os Salmos, ele não é contido só em um livro, como está na nossa Bíblia, mas eles são 5 livros. E o Salmo 104, ele se encontra no 4º livro dos Salmos. É os Salmos que nós vamos aqui nessa noite nos deleitar, nos alegrar e ver o que ele tem a dizer para nós. O que foi que o salmista expressou de mais íntimo no coração dele no Salmo 104. Talvez você possa dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? Vamos ver aqui, irmãos. Você crê em Deus? Eu creio em Deus. Você não crê em Deus? Você pode passar a crer agora. Basta você atentar os seus ouvidos e ouvir aquilo que esse salmo agora irá nos entregar. As informações que esse salmo irá nos trazer por meio da inspiração divina na vida do salmista, que escreveu essas palavras expressando, né, o seu mais íntimo sentimento em relação a Deus. Vamos lá então, em nome de Jesus. Diz assim os Salmos. Salmo 104, versículo 1. Primeiro ponto. O salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, está vestido de glória e de majestade. Olha que maravilha. O salmista começa já expressando e falando consigo mesmo, falando com a sua própria alma, como segunda pessoa, e ele diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, bendiga ao Senhor, minha alma. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, magnificentíssimo, está vestido de glória e de majestade. Quando eu observei aqui esse primeiro versículo, uma palavra me chamou muito a atenção: magnificentíssimo. O nosso Deus, o Deus Criador, ele é magnificentíssimo. Por isso aqui eu escolhi esse tema, até mesmo para pôr aqui na capa desse vídeo. O Deus magnífico. O que seria isso? O que seria essa palavra magnificentismo? Essa palavra significa o seguinte: magnificentismo significa aquele que causa imensa admiração pelas suas qualidades ou atributos. Então o nosso Deus, ele causa dentro de nós, quando nós o procuramos, quando nós o buscamos, quando nós nos interessamos em conhecê-lo, quando nós despertamos em busca de conhecer a Deus, a sua magnificência nos causa imensa admiração, né? Ele nos causa admiração por causa das suas qualidades, por causa dos seus atributos. Vamos aqui colocar rapidamente uma qualidade de Deus. Deus é amoroso,
Deus é misericordioso, Deus ele é bondoso. Essas são somente três, existem milhões de qualidades em Deus, mas aqui só citamos apenas três qualidades. E vamos falar agora mais três atributos de Deus. Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente e Deus ele é onipotente. Deus ele é onisciente, ele está em todos os lugares. Deus ele é onipotente, ele detém o poder sobre todas as coisas. Aleluia. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus ele sabe de todas as coisas. Então, o significado da palavra magnificentismo, isso foi o que o salmista expressou do fundo, do profundo da alma dele. Ele expressou a seguinte frase: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo. O salmista estava dizendo: o Senhor é causa dentro de mim uma grande admiração pelo Senhor, pelas suas qualidades, pelos seus atributos. O salmista estava dizendo assim: o Senhor é esplêndido, o Senhor é excelente, é divino, o Senhor é elevado, o Senhor é grandioso, excelso, extraordinário e principalmente incomparável. Por isso o salmista clamava a si mesmo, por isso ele dizia para a própria alma, dizendo: bendiga o Senhor, ó minha alma, porque ele sabia e ele tinha dentro de si a certeza de que Deus era um Deus e ainda é um Deus admirável, por conta dos seus atributos, das suas qualidades, por conta de ele ser divino, elevado e grandioso e incomparável, Deus único, único Deus, maravilhoso em poder e em misericórdia. Então, o primeiro versículo do Salmo começa já com o salmista dizendo que Deus é magnificentíssimo, que Deus ele é excelso, que Deus ele é glorioso, que Deus ele é tudo em todos. Aleluia! E nós vamos aqui para o versículo 5, que diz assim: lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Deus ele lançou os fundamentos da terra. Deus ele criou todas as coisas. Deus ele ajustou e colocou cada coisa no seu devido lugar, para que a terra não fosse abalada. Existem estudos que dizem que se a terra se movimentar, ainda que seja poucos metros, né, em direção ao sol, ela pode ser queimada, ela pode ser destruída pelos raios ultravioletas. Então, os estudos científicos dizem que a Terra ela está no universo no exato lugar onde ela pode permanecer e ter vida. Se ela tivesse um pouco para cá ou um pouco para lá no universo, ou mais perto do Sol ou da Lua, não poderia haver vida na Terra. Mas ela não pode ser abalada porque Deus, o nosso Deus, o Deus excelente, o Deus grandioso, o Deus criador, esse Deus que nos criou, ele fez a terra, ele lançou os fundamentos da terra para que a terra não fosse abalada. Olha que maravilhoso. O salmista primeiro diz para a alma dele mesmo bem dizer ao Senhor, e ele diz que o Senhor é magnificentíssimo, que o Senhor é grande, poderoso, que o Senhor é admirável. E ele começa a declarar: o Senhor lançou os fundamentos da terra para que ela não se abalasse. O salmista está dizendo assim: o Senhor é digno e o Senhor tem sabedoria para criar, para estabelecer e para não deixar se abalar aquilo que o Senhor criou. Aleluia! Talvez você esteja aqui agora, mas, querido, o que eu tenho a ver com isso? Eu já sabia. Calma lá, espera aí que você vai entender. No final aqui você vai entender o que eu quero dizer para você através dessas palavras, através desse Deus magnífico. Você vai entender em nome de Jesus. Vamos lá então. Então agora nós vamos ler aqui do Salmos
do versículo, do verso, aliás, porque os salmos têm versos e não versículos. O verso 5 ao verso 10. Vamos ler aqui em nome de Jesus. Olha só. O salmista diz: lançou os fundamentos da terra para que não seja abalada em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como uma veste. As águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste, criaste. 9. Limite lhes traçaste ou lhe colocaste, que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar as nascentes que correm entre os montes. O salmista começa agora a expressar que Deus ele lança o fundamento sobre a terra para que ela não seja abalada. E ele começa a falar que Deus criou os montes, que Deus criou a água e que a água estava sobre os montes. E aí o verso 8 diz: subiram aos montes e desceram aos vales. As águas subiram aos montes. Deus ele fez tudo tão perfeito que o vapor da água, o sol forma o vapor da água e ela se forma nuvem, e dessa nuvem cai água dos céus, que é a chuva, e cai sobre os montes e criam nascentes, né? E o salmista diz no verso 8: subiram aos montes e desceram aos vales. Ele se referia à água que descia dos montes, das nascentes, até ao lugar que para elas fundaste. Ele diz assim que Deus criou os montes, Deus criou a água e permitiu que a água descesse pelos vales para que ela cumprisse o seu propósito. Olha que interessante, ele colocou um limite para essas águas, para que ela não tornasse novamente a cobrir a terra. Aqui o salmista fala sobre que ela não tornasse cobrir a terra, está falando sobre dilúvio, porque Deus disse que nunca mais traria dilúvio sobre a terra. E aqui nós temos uma confirmação disso, que o salmista diz que Deus criou limites para que a água não ultrapassasse, para que não tornasse mais a cobrir a terra em dilúvio. E ele diz que Deus permitiu que as águas descessem pelos vales para cumprir um propósito. Verso 10: tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Olha o propósito. Deus criou todas as coisas com um determinado propósito. Meu Deus, Deus criou tudo que Deus cria é com um propósito determinado, um propósito de bênção, um propósito de vida. Olha só, no versículo 11: dão de beber a todos os animais. O que é que dá de beber a todos os animais? Deus dá de beber a todos os animais as águas, a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela a sua sede. As águas descem das nascentes. Deus lançou os fundamentos da terra. Deus criou os montes, criou as águas, os mares. Deus criou para que pudesse suprir a necessidade da vida, para que pudesse trazer vida aos animais, principalmente, começando aqui. Tu que no vales fazes rebentar as nascentes, ou nascer as nascentes, que correm entre os montes. Versículo 11: e dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede com ela. Deus mata a sede da sua criação. 12: junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. O salmista dizendo que Deus dá de beber aos animais do campo, aos pássaros. Verso 13: ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. O salmista expressando mais uma vez
A terra, toda a criação, tudo aquilo que existe e que foi criado, mata a sua fome, a sua sede. Aleluia. Por meio de quê? Por meio da providência de Deus. Aleluia. Matam a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando dentre os ramos. Ele rega os montes, Deus rega os montes com a chuva desde as suas câmeras. A terra farta-se do fruto das suas obras. A terra farta-se do fruto das obras do Senhor. 14. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. O Senhor faz crescer a erva, o Senhor faz crescer as plantações, o Senhor dá vida à terra, o Senhor traz vida por meio da água. Aleluia. 16, verso 16. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu acaso. 20. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. O salmista está expressando a sua certeza, a sua convicção de que o nosso Criador, ele preparou todas as coisas para um fim determinado. Que tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que existe, inclusive eu e você, fomos criados para um propósito celestial, um propósito do céu. Olha que lindo isso. Verso 20. Ordenas a escuridão, faz com que chegue a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Deus sustenta até os animais, Deus sustenta toda a sua criação. 22. Nasce o sol e logo se recolhe, e se deitam nos seus covis. Quem se deita? Os leõezinhos, após serem alimentados pela noite, em seus momentos de caça. Interessante, os leões se alimentam, Deus alimenta os leões, mas os leões precisam sair à caça. Os leões precisam buscar a sua presa. O alimento, o sustento de Deus na vida da sua criação, na vida do homem, é necessário que ele seja buscado, é necessário que ele seja caçado, encontrado. 23, vamos lá, tô chegando no final, queridos, calma aí. Hoje eu prometo que eu não vou demorar. Verso 22, nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis, os leões se alimentam e vão descansar. 23, então sai o homem para a sua lida, para o seu trabalho, até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. 27. Todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles os recolhem, abres a tua mão e enchem-se de bens. Aleluia! Glória a Deus! Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiram a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Que salmo maravilhoso, irmãos.
Olha quanto tempo às vezes nós perdemos buscando notícias aqui pela internet, buscando notícias, manchetes, para poder ganhar likes, para poder ganhar visibilidade no canal. Olha quantas coisas nós podemos fazer, olha quantas riquezas nós perdemos preocupados, né, com os escândalos, com a vida dos outros. Maravilhoso isso, né? A mensagem desse texto, desse salmo, ela simplesmente quer dizer o seguinte: que Deus é magnífico, que Deus ele criou, que Deus ele sustenta, que Deus ele dá condições a cada um de nós para viver, e que nós estamos debaixo do propósito de Deus. Então, o que eu queria dizer para você aqui nesse final e concluir aqui esse conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado de ouvir essas palavras, porque eu tenho a dizer para você que Deus ele está cuidando de você. Eu tenho a dizer para você por meio desse salmo que Deus, da mesma forma que cuida da sua criação, da mesma forma que ele criou os montes, a água, da mesma forma que ele fez chover para que a água descesse os montes e alimentasse os animais, hoje o Senhor ele trabalha em favor da sua vida. Ele trabalha em favor da minha vida, fazendo com que a água, o alimento, as nossas necessidades sejam supridas. Você não é obra do acaso, eu não sou obra do acaso, e Deus ele nos sustenta. Deus ele faz acontecer, Deus ele dá conta de sustentar a sua criação. Mas como eu disse ali no versículo, ou seja, no verso 21 e 22, que falam que os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Até os animais, eles entendem a necessidade que eles têm de Deus e eles buscam a sua presa. Eles buscam aquilo que é necessário para que eles vivam. Então a conclusão aqui desse pequeno conteúdo aqui desse dia, né? A conclusão é que nós precisamos parar de buscar coisas fúteis, coisas que não vão nos alimentar, coisas que não vão fazer com que Deus venha sustentar a nossa vida, mas que nós possamos, por meio dessa palavra, por meio das declarações do salmista, que nós possamos lembrar que Deus nos criou, que Deus nos sustentou, que Deus está nos sustentando e que Ele continuará a nos sustentar, de maneira que nós precisamos buscar nele o nosso sustento. A conclusão de hoje: Deus é o grande autor da vida. Deus é magnífico, grandioso, poderoso e suficiente para te sustentar, para cuidar de você e para dar a você o alimento necessário que você precisa. Para isso, eu e você só precisamos buscar, só precisamos procurar, só precisamos caçar e ir atrás daquilo que nós precisamos, porque Ele preparou todas as coisas para que a minha e a sua necessidade ela fosse suprida. Isso não é maravilhoso? Entender que mesmo em meio às lutas e às aflições, o Senhor ele tem sustentado a cada um de nós. Essa é a mensagem de hoje, esse é o conteúdo de hoje aqui do canal ID Sem Fronteiras. Eu confesso aos irmãos que eu gostaria muito que o canal atingisse para cima de 1000 inscritos, para mim poder fazer lives aqui no canal. Eu confesso aos irmãos que eu gostaria muito sim, nos deixassem aqui o seu like, né, nesse vídeo, nesse conteúdo e nos outros também, para que esse vídeo tivesse um bom engajamento aqui no YouTube, para que o algoritmo entendesse que esse vídeo aqui é relevante. Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas eu não vou corromper o propósito desse canal só para ganhar like, só para ganhar inscritos, não. Eu vou permanecer, eu vou manter essa direção aqui, porque eu entendo que esse canal que Deus colocou no meu coração para mim criar, eu entendo que esse canal é para te abençoar, eu entendo que esse canal é para você conhecer a Deus, eu entendo que esse canal é para edificar a sua fé em Deus. Então eu não posso abrir mão desse princípio, mas eu te peço encarecidamente
que você possa nos ajudar a ganhar inscritos, que você possa deixar o seu like aqui no vídeo para poder ter um melhor engajamento e para que nós possamos fazer esse canal crescer, para que ele seja mais visível às pessoas que tanto precisam ouvir palavras como essa. Porque Deus não as abandonou, Deus está com elas e Deus quer que nós, eu e você, venhamos unir as nossas forças para que esse tipo de mensagem, essa palavra venha chegar até o coração dessas pessoas. Amém? Eu fico aqui com mais um conteúdo do canal ID Sem Fronteiras, já te pedindo mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe os vídeos do canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo e nos outros vídeos também, para que nós possamos crescer e talvez, quem sabe, se Deus permitir, ajudar mais pessoas a compreender de que a vitória delas, de que aquilo que elas precisam, Deus tem para elas, basta que eu e você e elas, que a gente busque aquilo que nós precisamos em Deus, porque Ele é generoso para nos confiar, Ele é generoso para nos dar aquilo que precisamos. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, um grande abraço no seu coração e que seja feita a vontade de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Deus, Ele é magnífico. Amém.